Olá, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de Tecnologia em Radiologia na UTFPR, sou aluna da professora Kátia de Anatomia e eu vou apresentar agora para o projeto de extensão da professora Kátia o meu trabalho sobre o Alzheimer. Espero que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa doença. Bom, aqui nós temos o sumário. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar um pouquinho o que é a doença do Alzheimer, como ela se instala, como é diagnosticada, os sintomas e como a doença evolui. E na segunda parte eu volto para falar um pouquinho mais com vocês sobre o tratamento, a prevenção e as recomendações dessa doença. Bom, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa que causa perda de memória, né, e a deterioração cognitiva do indivíduo. Mas também é um termo geral usado para descrever, né, quando o cérebro já não está mais no seu perfeito estado. Essa doença, além de afetar a memória desse portador, né, também afeta o pensamento e o comportamento do indivíduo. E a causa da doença ela é desconhecida, mas acredita-se que ela seja geneticamente determinada. Aqui nós temos alguns dados do Ministério da Saúde que são interessantes sobre a doença, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil nós temos 1.200.000 pessoas, né, com a doença, e a cada ano 100.000 novos casos, né, são diagnosticados. Além disso, a doença ela afeta, em sua maioria, pessoas com mais de 65 anos. E é uma doença que não tem cura por enquanto, mas é possível estimular o cérebro dessa pessoa para desacelerar, né, os sintomas e as consequências dessa doença. Nós temos aqui também um dado da Associação Internacional da Doença do Alzheimer, que mostram que o número de pessoas com a doença pode chegar a 74,7 milhões em 2030 e a 131,5 milhões em 2050, crescendo assim exponencialmente. E como essa doença se instala? Bom, a doença se instala a partir de um processamento incorreto, né, de proteínas no sistema nervoso central. Uma dessas proteínas seria a proteína beta-amiloide, que a partir do momento em que ela não é processada corretamente, ela é depositada no espaço entre as células e pode comprometer, então, a conexão entre esses neurônios. E a perda desses neurônios, né, afeta várias partes do nosso cérebro, assim como o hipocampo, né, que é responsável pela nossa memória, o córtex cerebral, que é responsável pela nossa linguagem e raciocínio, e, né, diversas outras funções. E além disso, nós temos as alterações celulares, que seria também causada por essa perda de neurônios, né, devido a esse não processamento correto dessas proteínas, o que compromete a eficiência das sinapses, né, ou seja, a passagem de informações entre os neurônios no nosso cérebro. A diminuição, né, dos neurônios dessas sinapses, né, a diminuição da eficiência dessas sinapses, gera um maior espaço entre os nossos neurônios, que pode ser vista, por exemplo, nesse exame, né, que nós temos aqui, em que nós temos uma alteração radiológica, né, que dá para notar a diminuição do volume cerebral e a diminuição também da substância cinzenta do nosso cérebro, gerando até uma atrofiação, né, do nosso cérebro. Aqui nós temos um cérebro normal, um cérebro de um portador de Alzheimer. Um cérebro normal e um cérebro de um portador de Alzheimer. A diminuição dessa substância cinzenta gera, então, um cérebro mais atrofiado, né? E o que pode ser visto nesse exame, né, de ressonância magnética, mas pode ser visto a olho nu quando é feita a autópsia desse paciente.
E como a doença é diagnosticada? Nós não temos um teste, né, definitivo que diagnostique o Alzheimer, mas nós podemos diagnosticar, fazendo um exame do tecido cerebral, por uma biópsia, né, ou como comentei, na autópsia também nós podemos diagnosticar essa doença a olho nu. Mas hoje os médicos se baseiam mais no diagnóstico levantando o histórico familiar e pessoal do indivíduo, fazendo testes psicológicos também, e até mesmo muitas vezes excluindo outros diagnósticos de doenças mentais, chegando ao diagnóstico do Alzheimer. Mesmo assim, estima-se que 10% dos casos seja diagnosticado de forma equivocada. E quais são os principais sintomas do Alzheimer? Bem, o primeiro deles é a falta de memória, né? Principalmente recente. O segundo seria a repetição das mesmas perguntas várias vezes. A terceira seria a dificuldade para acompanhar conversas e raciocínios complexos, né? E a quarta seria a incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas. Além desses 4 sintomas que são os principais sintomas da doença, nós temos outros que podem aparecer, mas não são tão comuns. Nós temos a irritabilidade, a desconfiança injustificada, a agressividade ou a passividade, a interpretação errada de estímulos visuais ou auditivos e a tendência ao isolamento desse paciente. E como a doença evolui? A doença ela evolui de forma lenta, a sobrevida em média é de 8 a 10 anos, e o quadro clínico ele é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio seria o estágio inicial, seria quando o paciente apresenta alteração na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. O segundo estágio seria dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Pode apresentar também agitação e insônia. O terceiro seria a resistência à execução de tarefas diárias, a incontinência urinária e fecal e a dificuldade para comer. Além disso, uma deficiência motora progressiva, né? O quarto estágio seria um estágio avançado, né? Seria já o paciente já estaria restrito a um leito, né, de cama. Ele poderia apresentar mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes. E agora eu vou gravar a segunda parte do vídeo, que fala um pouquinho mais sobre o Alzheimer, mas daí sobre a parte de tratamento, prevenção e as recomendações. Tchau, tchau.